Hoje vai ser uma festa. Bora Guaraná, muito viado pra você. Vem. Uhul! Vem aí. Peguei. Veio aí, deram o nome, hein? É aniversário delas! Gata, veio aí. Parabéns para geriátricas. Parabéns, chegou, gatinha. gente. Quem diria, hein? Um aninho. Um ano das Uma cholas. princesa, gente. Somos uma princesinha de um aninho. Olha só, hein? Cata- Um ano com 4 gays aí. Eu sou o Gregory, gente. Esse aqui é o Felipe. Oi, gente! Aquela ali, a Igona do pop. Eu tô que tô com o faniquito aceso. Eu tô. Oi, gente, tudo bom? E ela, Dona Maria Guilhermina de Alcântara Albuquerque Silva e Silva. Oi, gente. Ai, Cidade especial. Que graxinha. Tá mais especial. Gente, um ano, 45 episódios, hein? 45 Uau. episódios. Tá passada? 45 episódios and 1000 players. É 1000 plays. 1000 players. Ih, querida! 1000 plays e uns quebrados, hein? Muito obrigado, Mil gente. fucking Quem players. diria, hein? Gente, que babado, gente. 1000 plays. Que felicidade, Será que pressa, gente? felicidade. Nossa senhora. Nossa, essa semana foi milestones, hein? Ah. Milestones. Só as metas, os objetivos alcançados, hein? Obrigado por ter dito. Esse é o nosso presente de aniversário, dados pelas cholas que nos escutam. Exatamente. E se você que está escutando não é chola, venha se tornar uma também, louca. Gente, um aninho, muitas Um aninho. tretas, muito serviço, muita fofoca, né? Muitas previsões. Muitas previsões, que a gente também é sensitiva, né? A gente Quem tem descobriu prótese desse tem. tom do chola. Prótese sabe o que tá acontecendo. Gente, muitas coisas aconteceram esse ano aí. A gente começou esse podcast numa pandemia. Estamos numa pandemia. Ainda estamos na pandemia, né? Mas. Tá passada. Gente, a gente não esperava. Vocês esperavam que ia estar na pandemia ainda, gente, quando a gente Nossa, completasse não. o aniversário? Aliás, vocês esperavam que a gente fosse completar o aniversário? Ah, eu esperava, eu tinha fé. Eu tinha fé. Você já se imaginou indo ver o Corinthians? Bom, vamos começar a contar como começou a ideia, né, do podcast, né? Como é que começou? Como começou? Como é que foi? Conta. Gente? Conta pra mim, nossa. De onde veio essa ideia desse podcast aí, gente? Veio Essa da- palhaçada. Como falou? Veio dali da pandemia, no meio da pandemia a gente olhou para os lados e falou, a gente interagir com pessoas, né? A gente estava já quase há 6 meses sem interagir com ninguém. Falou, vamos interagir. Como que a gente faz para interagir? 6 meses dentro de casa. 6 meses dentro de casa, sem poder falar com ninguém, encontrar com ninguém. Como que nós Vamos podemos interagir. E aí veio a ideia do podcast, né? De criar esse podcast. Que a gente gosta de falar, né? A gente gosta A gente é de fuxiqueira, falar, de gosta de fofocar, conversar. falar do assunto. E puxa uma cadeira na frente do prédio e fica lá. Aí eu olhei para os meus lados e falei, quais são as cholas que me seguem? Que estão ali ao meu redor. Aí tem o meu marido, tem a Igona que trabalha comigo e tem o meu primo. Aí você nós falou, Esses 4 cholas aqui tá perfeita. 4 boiolas, Ai, vamos gente. fazer uma coisa. Mandei mensagem e eles só. E aí eu falei, e aí? Quando eu chamei vocês, o que vocês falaram? Vocês falaram, eu, hein? Deus me livre. Imagina, Gente, eu- super aceitei. Eu tenho que falar com vocês que a gente é um excelente squad. Eu queria muito poder jogar uma partida de Free Fire com nós 4. Porque a gente é um squad incrível. Cara, eu conhecia o Gré da Premiere de Coringa, né? Então eu vi ele na Premiere de Coringa, ele tava jogando a maior parte do tempo. Você tava jogando, não tava? Vamos desce. Bem adolescente. Bem adolescente, eu queria falar com ninguém.
o Fih eu conhecia do trampo e o Gui eu nunca tinha ouvido falar, né? Nem se passava pela minha mente. E aí eu falei assim, cara, que muito louco, será que vai dar certo isso, assim? E eu falei, eu tô muito empolgado para saber o que isso vai dar, porque eu não consumia muito podcast, consumia algumas coisas, tipo, sei lá, Greg News, umas coisas mais políticas. E ainda, apesar de tudo, eu falava muito sobre sexualidade, mas não sobre intimidade, tipo, publicamente, né? Conversava com amigos, mas se abrir, falar das suas particularidades, não sei o quê. Eu não falava muito. E, cara, foi surreal como deu muito match nós quatro, assim. Sim, É um match Sim. genial, é um squad que funciona muito. Acho que qualquer um aqui faz muita falta. Temos pensamentos, jeitos, maneiras totalmente diferentes. E A gente tem 4 personalidades aqui que não poderiam ser mais diferentes, né? Sim. Não podia. A gente teve uns momentos tipo de fogaréu, né? Que tá um discutindo, o outro contra um discutindo, o outro ali, não, gente, calma, vai dar tudo certo. E o Felipe rindo. É muito massa como as coisas se dão assim. Quando eu fiz aquele videozinho das cabeças, que aí eu canto, aí veio o Gui e canta por cima, o Gré caçoa e o Felipe dá aquela risada de tímido, de falar assim, gente. Que vergonha, né? Essa é a personalidade de cada um. Aquele vídeo define bem quem somos nós, né? Muito, acho que nunca acertamos tanto. E você, Gui? Porque quando eu chamei o Gui, o Igor, eu falei, o Igor é da arte, ele vai topar, né, não sei o quê. Mas quando eu chamei o Gui, eu falei, o Gui é tímido, será que ele vai topar? O Gui falou, não sei se ele vai querer, porque ele é muito tímido. Aí eu falei, vou chamar o Gui. Então, eu sou tímido, mas eu sou da comunicação, né? Você sabe, a gente sempre gostou de falar muito sobre, sei lá, a comunicação em si e coisas do mundo pop e tudo mais. E, na verdade, eu não tinha muita expectativa, mas sabe uma coisa que foi surpreendente? Quando a gente gravou os pilotos, eu percebi que fluiu tão bem e, assim, tão de cara, né? Que a gente gravou até poucos pilotos para uma coisa que a gente queria dar continuidade, né? A gente gravou, acho que foram 2 pilotos, assim, e, sabe, depois a gente já foi mesmo para gravar o oficial. Então, foi surpreendente, assim, positivamente surpreendente, né? Exato. E é uma coisa que a gente aprende a cada dia, né? Aprende no sentido, eu falando por mim, aprendo a ficar mais à vontade. E, com certeza, eu acredito que eu, sei lá, sou uma pessoa totalmente diferente aqui com vocês do que eu era no começo, assim, acho que muito mais solto. E mais aberto também a falar coisas assim que de repente eu também, assim como o Igor, não costumava falar com todo mundo. Exatamente. A gente vai falar daqui a pouco como ele transformou a gente, né, esse podcast. Eu quero ouvir do Gré, como foi para você quando... Na verdade, a ideia surgiu meio conjunta entre nós dois, né? A gente queria fazer isso há muito tempo, né? Sim. Só que eu acho que só nós dois... A gente tinha a ideia de fazer só nós dois, né? Só que aí eu acho que ia ficar uma coisa muito... A gente concorda muito com muitas coisas, né? Sim. Por mais que a gente discorde muitas, né? E eu sempre vou buscar ser do contra, porque eu sou de aquário com ascendente gêmeos, então eu sempre vou buscar ser do contra. E aí o que acontece ia ficar muito assim, tudo bem, então tá bom, é isso. Acabou. Então, Tudo mundo entendeu? sabe as letrinhas. Ia ser muito assim, sabe? Eu acho que uma outra coisa que principalmente assim, da minha parte, era interagir com mais pessoas mesmo. Sim, assim, exatamente. Né? A gente tava aí há 6 meses sem ver ninguém, né? Olhando um pra cara do outro. E tipo, a gente já sabia o que tava passando pela nossa cabeça. Não ia dar graça a gente repetir tudo isso no microfone. Exato, né? Sem uma outra pessoa pra, tipo, dar um ricochete aí pra gente, né? Então, tipo, foi uma ideia de, tipo, que já tava na nossa cabeça de fazer alguma coisa, né? A gente já tinha a ideia de fazer um canal no YouTube ou fazer um podcast mesmo. O podcast foi uma ideia mais tardia, né? Primeiro veio a ideia do canal no YouTube. E aí eu acho que evoluiu, mais ou menos, pro podcast. Que é um pouco mais fácil de fazer. É mais fácil. É mais acessível, né? Exige menos tempo, menos edição, recursos e tal, né? Então acho que foi uma coisa meio que
era uma ideia que a gente tinha que foi sendo modificada e lapidada para ser o que é hoje, eu acho. Sim. E eu não sei de vocês, mas assim, aqui da nossa parte, quem inseriu a gente no mundo do podcast foram os filhos da Grávida de Taubaté. Foi. Porque Que infelizmente encerraram as atividades. eles não estão mais recentemente. conseguindo conciliar a agenda, Conciliar a agenda. mas foram assim, nunca tinha, eu sabia que existia podcast, mas nunca me interessou. E quando os meninos começaram junto com a Maíra, eu falei, vamos ouvir. Nossa, e a gente se apaixonou pelo formato, assim, gostamos demais, e foram eles que, e acho que muitos LGBTs, quando eles encerraram, eu estava lendo os comentários, muita gente foi inserida no mundo do podcast graças aos filhos da Grávida de Taubaté, assim. Sim, que são os meninos do Diva e a Maíra Medeiros. Inclusive a Duda Delo Russo, que hoje até ela postou um episódio, fez um story hoje, um history hoje, que eu fiquei orgulhoso por ser LGBT. Ela tem 4 episódios entre os 200 mais ouvidos do Brasil. Então, que linda. Uma gay se tornou referência para o mundo do podcast no Brasil, sabe? E ela também foi inserida no mundo por causa dos filhos, ela falou. Então, os filhos da Grávida, assim, realmente acho que foram muito importantes para trazer esse mundo do podcast, principalmente para a nossa comunidade, né? Sim. E aí a gente começou, e aí o Gui até falou, a gente gravou, a gente não quis o primeiro episódio já colocar no ar. Então a gente gravou 2 episódios. A gente queria ver primeiro se a química rolava. Rolava. Aí a gente gravou. A gente gravou 2 episódios, né? Que nunca foram ao ar. Que nunca foram ao ar. Nunca foram ao ar. Mas o meu Pix vai estar aí embaixo para quem quiser depositar. Esse menino. E a gente manda aí. Tá bom? Mas, gente, qual eram os 2 pilotos? Um era sobre VMA, que obviamente nunca vai pro ar porque já passou. Já tá. Ficou datado, né? E o outro era qual? Isso eu não lembro. O outro a gente descobriu que a gente lembrou que gravou. Esses dias eu tava numa conferência aqui com o Gui e a gente achou a playlist do Spotify, que são 3 músicas da minha vida. Ai, é verdade. A playlist da minha vida. Como assim? Esse episódio foi o piloto? Eu não lembrava. Foi o piloto. Eu não lembrava também que tinha sido o episódio. Eu acho que a gente confiou muito no nosso taco de que a gente encontraria temas mais interessantes, sendo que esse é um tema super atemporal, né? Super bacana. Nossa, demais. Eu queria saber quais eram as 3 músicas da minha vida. Eu acho que não temos mais essa gravação. Mas temos a playlist. Eu não lembro dela. O fogo nos incêndios da TV Tupi. Exato, no Botafogo. Porque gente, nunca vai usar. Cara, eu queria muito saber quais foram as 3 músicas da minha vida que eu falei naquele episódio piloto de um ano atrás. Se a gente achasse essa playlist também, seria legal encerrar o episódio lembrando das 3 músicas que eu coloquei lá como a música da minha vida. Eu vou buscar aqui, mas eu tenho essa playlist. E aí foi. E realmente é um tema que é super bacana, mas ficou acabando sendo piloto. O do VMA, eu sei que a gente manteve, gravou, tem ele até hoje. Um dia, quem sabe, a gente posta ele só como. Quem sabe? Né? Mas não vai fazer sentido porque já passou todas as premiações. Em 2025 a gente coloca VMA 2020. Exatamente, o VMA da pandemia, né? A gente pode usar retrospectiva, lançar um episódio. Exato. Mas foi legal, então. E aí, esse das 3 músicas também foi um episódio que. Foi bom. Como é? Porque, na verdade, era a playlist da minha vida, né? Então cada um fez uma playlist e curou 3 músicas para apresentar no episódio. Mas no total são 10. Exato, exatamente. A gente fez 10, aí chegou na hora de gravar, você falou, gente, a gente não testei todo, né? Vamos escolher 3. Tempo e dinheiro, gente, não mostra. Mas gente, aí tem esses episódios que nunca foram ao ar. Um deles é que nem o Gui disse, parece a gravação da Tupi, que parece que foi queimado. Vocês lembram que antigamente vocês me apelidaram eu gravava naquelas motinhas que buscava sinal? O Motolink da Rede TV. Isso, você tava no marginal no Motolink da Rede TV. Eu ria pra cacete, todo mundo ia gostar do Motolink. Do nada, Ivona, assim, no meio de um helicóptero.
E aí, de repente, E agora vamos ao vivo com Iguana na Motolink. aí ela tava no Motolink, aí de repente, sei É, lá, menina. sei que ela Adorava sumia, gravar. desaparecia. Eu lembro que pra mim, cara, eu queria muito ter esse áudio. Não sei se vocês lembram de uma vez que meu microfone começou a falhar, e aí eu entrei e parecia que eu tava cantando a música da Cher. Ah, Nossa, sim. foi. Tava com o vocoder, Tava né? com o delay. Muito, muito bom. E a gente fez 2 pilotos, mas eu lembro que no primeiro a gente se soltou nos 2 pilotos, né? Uhum. Mas no primeiro episódio a gente ainda tava nervoso. Tava. Ah, E o primeiro, assim, é bem travadinho, né? A gente tava bem A gente tá travado. bem, o episódio é Sim. legal, mas perto de hoje é bem mais travada, né? A Sim, gente nossa, tá. a gente tá bem dura. E eu tava nervoso, eu lembro que a gente deu gravar 3 vezes e ninguém começava porque a gente tava tenso, assim. E não tinha esse negócio de ter um host, né? Eu acho que o primeiro não tinha muito isso. Não O é. primeiro era meio nas coxas, assim. Quem falou, falou. Não, até que a gente Foi tudo instrumental, né? ficou quadradinho por causa disso, porque a Ele gente. ficou muito. Cada um tem que falar o filme, então era a Sim. sua vez de falar, né? Agora cada um atropelando todo mundo aqui. Agora que eu nem mais saber. Eu lembro que lá pro segundo ou terceiro episódio, a Lid me chamou de. Ai, daquele bonequinho da Palmeirinha. Ah, Me chamou o de Binho. O Binho, me chama de Binho. E é Binho, porque qualquer coisa que vocês falavam já. Iguinho, Iguinho. Ela me chamava de o bichinho da Palmeirinha. Porque eu atropelava todo mundo, muito enérgico, querendo falar. Não que hoje eu ainda não faça a mesma coisa, mas eu acho que hoje eu. Eu não acho nada. Seguiremos. Hoje a gente consegue se controlar mais, assim, eu acho. Eu acho que a gente se corta, Eu mas fiz. a gente dá quando a gente vê que a outra pessoa vai Recuada. falar, a gente. Opa! Exato. Até porque a gente não tá se vendo, né? Então é muito difícil saber quando a outra pessoa vai falar e não vai falar. Tem isso, gente. O Cholas Cast nunca foi gravado presencial. Nunca. Tá passada. Mas esse ano vem aí. Gente, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Eu nunca vi Dona Guilhermina na minha vida. Só pelas câmeras, né? Eu vi algumas vezes que a gente fez tipo vamos conversar com a cam ligada, mas poucas vezes também, Gui, que a gente se viu com a cam Sério? ligada. Muito poucas vezes. Muito. E é uma incógnita, porque não tem foto na rede social, é praticamente. Ele é o Ele não vai mostrar. sombra. Eu sou O sombra do Cholascast. A gente fez aquele. Madonna. A gente fez o videozinho das cabeças, né? Flutuantes lá daquele áudio. E aí, só trazendo essa curiosidade para quem tá escutando e não sabe, a cara do Gui tá cortado só da boca, porque ele literalmente não gosta de mostrar muito o rosto. E enfim, a gente cortou a cara dele. Eu fiquei rindo, achei tão fofinho. Mas ele é uma incógnita até pra mim. É verdade. A nossa cia. Mas aí, esse A ano. nossa cia, adorei a cia. Eita, a cia do Cholas Cast. Mas a gente vai gravar presencial esse ano ainda, hein? A mais safada que bota a cara sou eu, né? Sempre tem que fazer história, eu boto lá a cara. Ele tá lá falando. É assim, né? Fazer o quê? Mas a Igona é a nossa TikToker também. Ela é TikTok? É a nossa Ela é atriz, né? Eu sou atriz, eu sou cantora, eu sou TikTok, eu sou Instagramer, eu sou Modelo da dançarina. Eu sou mãe empresária vegana, eu sou tudo, eu sou isso aí. Esqueci o que eu ia falar, mas, gente, obrigado pelos elogios. Agora, vocês lembram do episódio mais, tipo, que vocês ficaram mais tenso de gravar, assim, que vocês falaram, ai meu Deus. Nossa! Tipo, de se sentir preocupado com o que você fosse falar, com o que porque virou quase uma terapia isso aqui pra gente, né? Isso é verdade. Então, eu não sei, para dar um exemplo para vocês, para mim o do Criança Viada foi o que eu mais fiquei tenso de gravar, assim. Porque Como assim tenso? De tipo fazer cocô mole? Não, porque a gente ia contar coisas do nosso passado, da nossa infância. Então, pra mim, por exemplo, aquele episódio pra mim foi um autodescobrimento também, sabe? Veio coisas na minha cabeça que eu nem lembrava que tinha aquelas memórias, entendeu? Então,
como que fala? Me fez vir lembranças que eu não lembrava que tinha, sabe? Então, mas que foi bom poder compartilhar com vocês, assim. Então, tipo, eu lembro que quando a gente pensou nesse tema, eu falei, legal, mas eu preciso de uma preparação. Não sei se vocês tiveram um episódio desse que vocês falaram, nossa, esse vai ser um que eu preciso de preparar, assim, porque vai ser tenso de gravar. Teve muitos, assim. Eu lembro que era muito tenso pra mim em algumas épocas, tipo assim, falar, caraca, tem episódio hoje, e eu sei exatamente sobre o que eu quero falar, mas eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu sei tudo. Às vezes a gente se coloca no lugar de responsabilidade, né? Acho que por estar tendo voz dentro de uma plataforma, de que a gente tem que conhecer de tudo e saber de tudo e ter certeza de tudo que a gente está falando. E algumas coisas, obviamente, tem que ter certeza do que a gente está falando, já que uma vez falado fica gravado. Mas, pô, aqui também é um grande lugar de troca e de se conhecer, assim, né? E eu tinha muito medo de trazer alguma informação, de falar sobre alguma coisa, algum tema, algum filme, que talvez eu não estivesse tão apropriado quanto eu imaginava que eu estava, assim, e isso pudesse gerar uma confusão. Que aí, eu acho que, não sei se tá pautado pra gente falar sobre isso aí, mas entra no rolê até do rolê do que tivemos de previsões, assim, né? Sim. A gente fala de um tema, teve um tema específico, né, sobre família, aceitação, e aí eu tive um embate aqui, tipo, um embate só de opiniões meio contrárias, minha, Gré, enfim, e assim, todo mundo meio com opiniões um pouco diferentes. E aí depois teve a polêmica da Patrícia Bravanel, e eu fiquei com muito medo porque, tipo, o nosso episódio ia pro ar um dia depois, né, da polêmica. Exato. Da galera entender que o que eu tava falando antes da polêmica da Patrícia Bravanel fizesse link com o que ela tava falando. E não, assim, definitivamente não. Eram coisas diferentes, mas parecia, sabe, que tava caminhando pro mesmo lugar. E eu lembro que eu ficava muito aflito, com medo de que essas coisas acontecessem. Ia acontecer. De ser cancelado. Só com medo de ser cancelado. Nossa, não, também. Eu gosto do cancelamento, não tenho problema com isso, não. Acho que eu tava com medo de falar merda, sabe? De me enrolar em alguma fala, ou de me contar alguma coisa que não fosse tão entendível, ou passar alguma informação falsa, sabe? Essas questões, assim. Eu tenho. Não é medo do tema. Eu acho que eu nunca tive assim, medo de um tema. Mas tem um negócio que é meio que o Igor tá falando de medo de performance, sabe? Então, sim. Tem uma coisa que eu reparei que eu faço muito, que é me repetir. Então, eu repito a mesma coisa várias vezes, de forma diferente, porque eu tenho medo de ser mal interpretado, entendeu? De, tipo, a pessoa não entender o que eu estou falando. Então, eu repito milhões de vezes a mesma coisa. E me dá um ódio, porque eu tô vendo que eu tô fazendo aquilo, eu tô compreendendo que eu estou fazendo aquilo, mas eu não consigo parar. Porque eu tenho medo do que os outros vão entender, entendeu? Eu não quero perder o controle do que a pessoa vai entender. Acho que é isso. Sim. Eu tenho medo de perder o controle. Sim. Nossa, mas é difícil, né? Isso daí realmente é um desafio. Mas vocês tiveram? Você teve, Gui, um episódio ou é medo de performance também? Eu tenho medo Olha, de eu tive mais coisas. medo, de repente, agora você é meio egóico, né? Egoísta, talvez. Porque vocês tiveram medo de falar alguma coisa que pudesse, de repente, ser mal interpretado e tudo mais. Mas eu imagino que esse medo também seja esse receio, né? Seja principalmente até para receio de magoar alguém, de repente, com as palavras, né? Além de ser mal interpretado. O meu receio era, de repente, falar alguma coisa que eu pudesse me arrepender, principalmente nos episódios mais confessionais, né? Porque, queira ou não, quando a gente aborda alguns temas, eles se tornam mesmo confessionais, né? Então, por exemplo, saindo do armário, né? Machismo, masculinidade tóxica, né? Que foi um outro tema que a gente abordou. Então, são episódios muito confessionais, para mim, pelo menos, que aí a gente volta em situações das nossas vidas em que a gente se deparou com coisas com as quais a gente está tratando no episódio. Então, aí rola assim, um receio de falar alguma coisa da qual eu me arrependa, sabe? Sim. Porque, como o Igor falou, isso fica gravado e, sei lá, né? É uma coisa que a gente solta pra internet e fica pra todo sempre, né? Sim. Então, seria mais isso, assim, sabe? Será que eu, de repente, ao ser confessional, né, nas minhas palavras, será que eu tô sendo duro
com pessoas que ainda fazem parte da minha vida, família ou não família, mas enfim, será que eu estou sendo injusto? Então acho que bate um pouquinho mais esse lance, mas acho que tirando isso, acho que eu não me arrependo de nada também, acho que também tem esse outro aspecto, assim, acho que não faria nada diferente do que eu fiz, assim, mas sempre rola um pouco de receio. Sim. E aconteceu já pra vocês alguma coisa que vocês falaram e falou, eita, não devia ter falado isso? Não, eu acho pelo que menos não tenho não. arrependimento. Eu também não. Ai, eu acho, pra mim, acho que já rolou muito de eu falar assim, talvez eu podia ter falado de outra forma, ou devia ter tomado outro caminho, ou talvez podia nem ter comentado, mas já Mas esse rolou episódio alguma que vez. você falou, Igor, eu ouvi ele recentemente e ele Qual se que é? tornou o meu favoritinho, que é o Saindo do Armário, parte 2, inclusive. Gente, vocês são burra, hein? Puta que pariu. Vocês estão indo lá ouvindo o parte um. O parte um tem mais de 70 play e a parte 2 tá com 20. Vocês estão doida? Vocês não ouvem o negócio dele. Vocês estão maluca? Dá um tapa em vocês. O parte 2 ele é legal porque é isso que você falou, tipo, você tem uma opinião, eu tenho uma outra, o Gui tem outra e o Gré tem outra. São São vivências diferentes, vivências né? diferentes sobre o mesmo tema e os quatro querendo expressar a mesma coisa de formas De diferentes. caminhos diferentes. Caminhos E, diferentes. mas, sabe, eu fico muito animado quando tem formas diferentes de pensar. Teve outras situações, tentando pensar qual foi uma outra, mas teve uma outra, não sei se um pouco antes ou logo mesmo após a gravação desse, que de novo, assim, a gente tinha, tipo, opiniões contrárias, a gente ficou mó tempo martelando. Eu acho muito legal. Mas é isso que é legal, porque aí eu acho que, assim, acaba um pouco de cada um de nós acaba Contemplando compreendendo alguém, né? compreendendo também, Sim. né, e vendo a visão do outro, né? Então eu acho que esse A episódio gente é nunca legal, vai né? ter, tipo, o mesmo piso, Sim, né? Cada um sim. tá num piso diferente porque chegaram de lugares diferentes, né? De gerações diferentes também, né? Então, partirmos de pontos diferentes, né? Sim. Seja temporal, seja de generacional, seja de classe, seja de escolaridade, de várias coisas, né? Então, Sim, tipo, sim. a gente partiu de pontos diferentes, a gente teve familiaridades diferentes, né? Nossa convivência em casa foi diferente, né? Os rumos que as vidas tomaram foi diferente. Então, a gente nunca vai estar no mesmo pé Sim. para todos os assuntos, entendeu? A não ser que é pra falar Sim. bem da Madonna, né? Nem isso. Mas sabe uma coisa que eu queria muito saber também de vocês, assim, a gente não se conhecia, tirando, sei lá, o Fi e o Greg que convivem, moram juntos, a gente não se conhecia, assim, queria saber o que mais te surpreendeu, assim, tipo, de um aspecto do outro que você não conhecia, assim, sei lá. Eu vou confessar que eu fiquei muito surpreso quanto a gente clicou, sabe? Que, tipo, deu certo. Deu match, né? Deu match, exatamente. Eu vou falar assim que eu fiquei muito assim, tipo, eu falei, por exemplo, eu não conheço o Igor, mas pra mim foi assim, eu acho que a gente se viu essa única vez, que foi naquela premiere, mas foi... Nem conversaram direito, Nem né? Porque conversa, a foi uma gente... sessão de filme, né? Exatamente. Não, A gente nem, tipo, nem sentar perto, a gente sentou, a gente foi cada um pra um canto. E aí foi tipo... A gente se viu de se ver mesmo. Tipo, se viu de se encontrar. Foi só pra descobrir que eu era gay, né, Igor? Foi. Porque o Igor não sabia, ele falou, esse é o marido do Felipe. Olha, ele é gay. Menina. A Mary Kelly. E quando foi, Gré, que você achou que deu esse clique, assim, que você falou, nossa... Na primeira gravação. Olha, que legal. No piloto, no primeiro piloto, inclusive. Que legal. Porque, assim, eu tava pensando assim, eu pouco conheço o Igor, né? A gente se viu uma vez, nunca conversamos. Sim. Só que eu sou uma bicha que gosta de como é que fala? Uma novidade. Então, tipo, o meu ponto de vista era, eu vou conhecer uma pessoa nova e isso vai ser no microfone e todo mundo vai ver, né? Então esse negócio de novidade, tipo, um querer saber mais do outro, vai gerar mais conteúdo, vai gerar mais conversa, entendeu? Sim. E é isso que por isso que eu acho que eu fiquei mais nesse ponto do que no não conheço, não vai ter conversa, entendeu? Eu acho que eu fui para um outro lado. Porque eu sou uma bicha curiosa. Eu pergunto, eu gosto de saber as coisas.
Sabe que eu fiquei apreensivo em te conhecer, assim, né? Por Porque quê? eu acho que. Porque eu acho que do pouco enfim, que eu te vi, que eu soube mais ou menos de você e tal, eu achei que você fosse muito difícil de cativar. E é. Talvez. Talvez o podcast tenha facilitado para mim esse rolê, assim. Mas eu falei, caraca, deve ser muito difícil de cativar, então. E eu fiquei tipo, será? A famosa chata. É, Então. é isso mesmo. Não, eu fiquei tipo, será então que sei lá, que vai rolar, ou que vai ser fluido, vai ser engraçado, vai ser gostoso. E como eu não conheci o Gui também, e o Felipe falou, é meu primo. Aí eu perguntei um pouco. Gente, o Gui é família do Felipe. Eu vi o Gui o quê? Gente, ele já falou isso uma vez, não sei. Eu vi ele umas 6 vezes antes, no máximo, assim. De a Olha! gente. Poucas vezes. Exatamente, de se encontrar assim, a gente se viu pouquíssimas vezes, pouquíssimas, dá pra contar na mão. Mas é principalmente por causa disso, porque a gente estava um pouco afastado, né, Gui, antes de tudo isso. E a gente se aproximou no ano passado, né? E foi aí quando a gente se aproximou de verdade que começou a pandemia, né? E foi quando a gente se aproximou e aí acabou, a gente não se viu mais por causa disso, né? Da pandemia. Exatamente. Mas aí veio o podcast que aí uniu de uma vez. Uniu as nações. Uniu as nações, né? Mas é esse que o Igor falou, assim, eu acho que a gente no fim acabou se descobrindo um pouco mais, até mesmo do Greg, tinha coisas que a gente acabou compartilhando, assim, que a gente não conhecia profundamente, né, um do outro. Então, por isso que eu falo, que é quase uma terapia, né? Então, tipo, a gente tá aqui conversando, muitos né? momentos, assim, que a gente acaba voltando durante os episódios que, tipo, eu não entrava em contato com esse momento há muitos anos, entendeu? Sim, exatamente. E, tipo, coisas que você não sabia, a gente tá junto há o quê? Há 11 anos, 12 anos? E você não sabia, tinha coisas de você que eu não sabia, e a gente... Porque a gente mesmo tinha perdido contato com esses momentos, com essas né? lembranças, né? Exatamente. Muito doido. Gente. E aí veio os nossos maravilhosos convidados também, né? Que a gente recebeu, né? Que são Nossa, a gente partes recebeu incríveis, convidados, né? gente. Que lindos, que lindos. Quem foi o primeiro convidado foi o Pedro, né? Primeiro foi o Pedro, né? E depois do Pedro Ares teve o Maxwell Moreira, né? Que veio duas vezes, né, aqui no podcast. Foi e voltou, meu. Muito bom também. E eu queria mandar um beijo, porque eu sei que ele está ouvindo aqui. Muito obrigado. Ele tá no. Inclusive, ele está ouvindo eu, né? E ele ouve você depois, né? Sabe que é uma coisa que é um dos episódios que, assim, que foi o episódio de personalidades negras, né, que a gente fez, e cinema negro, né, que foi em comemoração ao mês da consciência, né, negra. E são 2 episódios super importantes, assim, e são episódios que vira e mexe, as pessoas voltam nele para ouvir. E eu acho isso muito interessante, muito legal, assim, sabe? Ainda tá gerando. Então, são episódios que ainda geram assunto, assim, né? E obrigado, Max, por compartilhar toda essa sua pesquisa, porque o Max assiste bastante e valoriza bastante os trampos LGBT, os trampos negros, e não é à toa que ele estava aqui gravando com a gente, e até eu aprendi pra caramba, assim, sabe? Eu acho que com o podcast, inclusive com os temas, eu entendi que em algum momento na minha jornada no cinema eu deixei de valorizar o que eu tanto valorizava quando eu entrei, sabe? E aí me ajudou a me reconectar dessa forma, assim. E esse episódio é um deles, brigadão mesmo. Sim, essa dupla de episódios, né? E depois veio a senhora Guilhermina. A esposa do Guilhermina. Senhora esposa Guilhermina. Inclusive, espero esse return. Exato, o André veio aqui, né? O astrólogo, que é esposo do Gui. E foi também um episódio super bacana de gravar. E a gente vai ter que gravar outro, né, Gui? Já tá preparando ele para voltar, né, Gui? Com certeza, para a gente falar ainda mais sobre astrologia, abordar outras temáticas aí, porque a gente sabe que esse assunto rende, né? Exatamente. Nossa, eu fiz a piadinha até hoje, você fala assim, tem uma coisa que você se arrepende? Eu não sei se eu me arrependo, mas às vezes eu vou dormir e fico pensando, caraca, eu fiz a piada do astronomia pro André. Exatamente. Me julgar com
Eu lembro desse momento. Ele achou que era uma coisa séria, né? Porque ele já tava. Já tinha passado indicatória, você falou, agora eu preciso perguntar uma última coisa. E aí veio a piada. Meu Deus. Gente, genial. Genial. Esse é meu nível de pessoa. Teve também a maravilhosa Ana Lu, né? Que veio aqui. Nossa, muito legal. Já passou 2 vezes, né? Um com contos, que ela mandou contos de terror dela. Contos de apavoro dela. E participou também do episódio, né? De Indústria da Beleza. Super importante também. A gente falou sobre Indústria da Beleza e, cara, foi um papo tão gostoso, mas tão gostoso, que eu tenho muita vontade de ter Aninha aqui de novo pra gente conversar sobre a vida, sobre coisas, sobre esse cara. Muita vontade. Exato. Muita vontade. Eu falei que a Ana Lu vai ser a nossa Lorelai do Filhos da Grávida. A gente fica puxando ela. Fica puxando. E esse mês, aliás, foi um mês muito incrível, né? Que a gente teve várias convidadas aqui, que aí também veio a Ayla, né? A maravilhosa Ayla, né? Falar de Cidade Viva. Tudo pra mim. Ayla, meu presentão. Meu. Nossa senhora, ela contou contou tanta coisa tudo pra pra gente, gente tanta dos coisa que a gente bastidores. queria saber, né? Gente, a presença da Ayla é sempre enriquecedora, assim. Eu admiro muito. Eu falo, se deixar todo dia, eu sempre chamo ela só pra falar o quanto que eu admiro ela, assim. E muito feliz de ter participar. Nossa, ela pisa muito. E também tivemos a presença de Denis Lacerda, né? Gente, é verdade. Pra falar do Pajubá, que, nossa senhora, foi muito engraçado esse episódio. Gente, foi um dos episódios mais gostosos assim, de gravar. Foi. Era gato pulando aqui nessa casa, era gato pulando no Denis, foi assim. Aí cada hora uma rasgava uma piada. Gente, foi assim, uma delícia gravar esse episódio. O Denis ficava perdido. Gente, o Denis na rede. Tava na rede. Na rede, conversando com a gente. Tudo pra mim, gente. Foi uma delícia. Eu ficava perdido, assim, e todo mundo falando de Pajubá, e rindo pra cá, e rindo pra lá, e uma confusão, e eu aqui no meio, olhando pra cima, falando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Muito gente, bom. Foi muito engraçado gravar esse episódio. E aí o Guilherme tocou nesse ponto que eu acho interessante, assim, eu não cheguei a ouvir ele depois, mas foi um dos episódios mais gostosos de gravar, assim. Teve que cortar muita coisa do episódio. Esse episódio foi um dos que mais teve coisa pra cortar. E aí o Gui ficou preso no serviço, não conseguiu chegar a tempo da gravação, chegou só no finalzinho, lembra, Gui? É verdade. Lembro sim. O Gui chegou, o Denis já chegou fazendo piada com ele. Já. Foi tudo. Gente, vocês têm um episódio assim que vocês lembram que se fala, ai, que gostoso foi gravar esse episódio? Eu sempre acho que o último que eu gravo, eu sempre gosto mais do anterior. Eu acho que eu tenho o meu episódio de estimação. Atual. Você tá gravando? Então o seu favorito é esse hoje? Hoje é esse. Tá bom. Esse tá uma delicinha mesmo. Mas eu tenho o meu de estimação, assim. Acho que, cara, sem brincadeira, Profissões quase me fez chorar. O de Profissões. Quase me fez chorar, assim. É um que é meu. É isso. É o que a gente fala de trabalho, né? Foi muito legal esse episódio mesmo. Tanto que. Eu não imaginei que fosse tocante, né? Mas foi bem tocante. E tanto que a gente falou que ia gravar uma segunda parte dele, né? Porque exatamente. Sim. Foi muito importante. Esse do Denis, eu achei. Nossa, gente, eu lembro assim de gravar esse episódio e ir pra cama rindo, sabe? Sim. Foi muito gostoso gravar. Qual mais? O Saindo do Armário. Porque o Saindo do Armário foi assim. Foi intenso. Porque foi assim, acho que umas 3 horas de gravação, né? Foi. A gente gravou muita coisa, porque todo mundo tinha muita coisa pra falar. E a gente não parou de gravar, a gente foi 3 horas assim, e emoções à flor da pele. Emoções à flor da pele. Geralmente a gente se policia, né, pra segurar a gravação, mas esse tava impossível. Quando deu o nosso horário normal, a gente tava em pleno uma discussão, né? Jogando peruca pra cá, puxando peruca pra lá. Eu acho que só tinha 2 falado ainda. Então. A gente tava contando a história de cada um. Só que só tinha falado 2, então, tava na metade ainda do programa. Então, tinha que gravar mais. Aí a gente foi mais
gravou, e aí teve que separar em 2. Vai ouvir a parte 2 que vocês não ouviram ainda, né? Gente, pelo amor de Deus, não seja burra. Pelo amor de Deus, gente, presta atenção no Gente, título. a parte 2 que o coisa tudo tá acontecendo. A parte 2 pega, o bicho a pega. parte 2 é que o bicho O come. bicho pega. Sabe que eu tô rindo pra caramba aqui agora, porque eu comecei a lembrar. O Gué falou que foi no episódio do Pajubá, né? Foi pra cama lembrando de rir muito, assim. E eu só consigo lembrar do dia os últimos agora, os contos de terror. que eu dormi na ligação. Tá dormindo, Jojo? Gente, eu não vejo a hora de poder. Se vocês tiverem áudio disso salvo, se você tiver aquele áudio que eu mandei, eu não lembro pra quem, se foi pra Engenharia, se foi pro Max, contando, assim, depois, assim que terminou o episódio, eu gravei um áudio contando pra alguém. E, mano, guarda esses áudios, a gente precisa escutar. Eu lembro que foi muito bizarro, assim, de engraçado, porque eu acordei assustado, com o episódio já tinha acabado, vocês perguntando se eu tava dormindo, eu falando que não tava dormindo, tava tudo ok, e aí depois vocês falaram que eu até ronquei, assim, e eu ria a noite toda, eu não consegui dormir de dar risada, e eu lembro que eu acordei rindo e fiquei tipo a semana toda, lembrava disso da risada. Ouvia o áudio que eu mandei, dava risada, assim. Foi muito engraçado, porque acho que o áudio estava meio ruim, né, pro Igor, e aí a gente acabou encerrando, e aí ele estava roncando, né, e aí respirando, né. A bicha roncou. E aí eu e o Gré, Igor, e a gente só escutava. Aí ele, oi, você tá dormindo, Igor? Não, eu não tô dormindo. Eu tô ouvindo você dormindo. Aí ele me manda um áudio 1h falando, eu tava dormindo sim. É que o som tava fazendo que eu falo assim. É que o som tava gostosinho e eu dormi. Foi engraçado. Aliás, interrupções, né? Quantas vezes a gente já não foi interrompido pelas nossas gatas aqui, né? Que querem aparecer no meio do episódio, né? Sim. Muito fofo. Vamos fazer um episódio só de interrupção das gatas. Só interrupção das gatas. Agora, gente, o que o podcast impactou para vocês? A gente sempre fala que mudou muito, mas vocês conseguem ter uma visão bem clara disso? De tipo, como o Gui falou, né? Quem a gente era antes do podcast e quem se tornou hoje, né? Depois de um ano do podcast, né? Sabe que o podcast veio durante a pandemia, né? E a pandemia me tirou uma das coisas que era muito preciosa para mim, que era a arte, né? Era o teatro, era o palco. Os artistas foram os primeiros a parar e possivelmente serão os últimos a voltar, porque trabalham com pessoas, com contato, e isso estava me fazendo muita falta e estava me deixando muito triste, assim. Eu lembro que eu estava começando a ficar muito bad, voltando para uma onda que eu não gostava muito, porque eu não estava conseguindo expressar a arte. E veio a ideia do podcast, né, o convite do Fih, e eu falei, pô, que legal, vamos ver no que dá e tal. E é isso, assim, o nosso primeiro episódio piloto já foi uma conexão surreal, e até então, no nosso episódio piloto, acho que eu não sabia nem como era o nariz do Gui também, assim, e o Greg tinha memórias de um momento, assim, então só na fala a gente se conectou pra caramba, e aí eu acho que a gente pôde propor tema, discutir coisas, falar sobre cinema, filmes, e de certa forma isso me devolveu de novo para a arte. Hoje eu tô muito mais desenvolto, muito mais feliz, muito mais tranquilo de falar sobre as coisas, falar sobre sexualidade, falar sobre as paradas tudo. Isso teve resultados familiares também, sobre conversas sobre o assunto através do podcast, que foi muito, muito lindo, muito bacana. E até recente, não contei ainda, mas depois eu conto para vocês. Mas enfim, tem sido muito transformador. Não foi nada tão demais assim, mas foi muito importante, sabe? Foi muito, muito certífico, como fala? Certeiro, né? Muito certeiro. Sim, exato. Assim. Mas foi muito, muito gostoso, assim. Acho que o que o podcast me ajudou comigo, no caso, foi me devolver para mim mesmo, sabe?
Sim, exatamente. Muito bom, Eu acho que é legal. isso mesmo, assim. É porque é aquele negócio que a gente estava falando, né? Você acaba que com os assuntos, com as experiências dos outros, né? A gente acaba resgatando memórias, né? A gente acaba resgatando experiências É, assim para tentar se conectar um com o outro, Sim, né? Através dessas coisas, né? Coisas que a gente acabou esquecendo porque, sei lá, pareceu sem importância ou porque a gente quis esquecer mesmo e a gente acaba trazendo de volta para se conectar um com o outro. Eu acho que é isso que trouxe para todos nós, né? De alguma forma a sim. gente acabou se reconectando com a nossa própria história, né? Exato, Sim, eu sem também tive dúvida. isso, tipo, memórias que eu não lembrava que eu tinha que foram importantes para me criar quem eu sou hoje. E eu falei, nossa, é verdade isso, né? Tipo, eu era assim, eu era assado, né? Não sei se o Gui quer falar alguma coisa também. Eu acho que também essa coisa da comunicação e expressão, né? Imagina, eu sou uma pessoa super reservada e super, assim, na minha, né? Fechado, restritivo até. E aí, de repente, eu tô falando, assim, uh, para geral, né? Para quem quiser ouvir, sobre vários assuntos, muitos deles até pessoais, né? Então, eu acho que isso trouxe uma superação, né? Uma superação, porque às vezes a gente acha que a gente é uma coisa e acaba levando a vida, sei lá, assumindo determinados papéis. E de repente a gente não se desconstrói, mas a gente percebe que a gente pode fazer diferente, que a gente pode ser melhor, que a gente pode ser mais espontâneo. Então acho que trouxe assim, de certa forma até acho que até evolução nesse lado assim da comunicação, da expressão e tudo mais. Com certeza, né? E a gente espera também ter ajudado algumas pessoas, né? Porque eu acho que é isso, Uhum. né? A gente, com as nossas experiências, a gente se ajudou entre a gente, né? Então, a gente acabou recebendo alguns feedbacks também, né? De pessoas falando, nossa, eu passei pela mesma coisa. E Ai, que é, legal. e é reconfortante isso, né? Porque são Sim. coisas que geralmente coisas negativas, e você fala, nossa, alguém também viveu isso, né? Então, tipo, não estou sozinho nessa, né? Sim, exatamente. Que bom, né? Eu acho que essa é a principal mensagem de retorno que a gente pode receber, né? Sim, Sim, sim. exatamente. Alguém que tira alguma coisa, né? Em Sim, específico, às vezes a gente recebe, né? Ah, eu precisava ouvir isso e parece que foi dito pra mim, né? A gente já recebeu algumas mensagens assim, né? Sim, nossa, muito exatamente. legal. E aí é muito legal você ter esse feedback. Menina, e vocês têm um episódio favorito? Ah, vários. O seu episódio favorito, assim, que você ouve e fala, ah, que gostoso. Ah, aliás, o episódio que você ouviu e falou assim, nossa, menina, isso aí deu certo, você acredita? Eu não Ah, esperava por essa, não. eu sou muito fã do programa da Astrid Fontinelli, lá nos anos 90, que chamava Barraco MTV. É. E aí ela levava pessoas que tinham opiniões diferentes sobre um tema Hum, e as pessoas dialogavam e conversavam sobre aquilo. é. E para mim, Saindo do Armário, parte 2 tem muitos momentos que eu lembro do Barraco MTV. Meu Deus. Então eu Nossa. gosto muito, assim, porque, tipo, são opiniões diferentes, somos nós filosofando, então é muito legal, assim. Hoje, para mim, o que eu mais gosto, assim, foi o Saindo do Armário parte 2. Muito que bem. o meu vai ser o de profissões, né? Acho que é isso, é o meu de estimação no momento. Seu destino, que você ouviu e falou assim, olha, menina, não é que funcionou mesmo? Funcionou, acho lindo, acho um episódio muito, muito lindo. É isso. Ah, Guilhermina? esse sobre a vida também, sobre a vida é muito lindo também. Ah, você gostou? É, Vocês gostaram sobre a vida? sim, Nossa, gostei bastante. demais. Eu ia falar sobre essa, porque tem até uma poesia do Irgo no final, super legal, assim. Gostei pra caramba desse episódio. E tem o de profissões também, que eu achei muito bacana, que foi um episódio quase que sem. Ah, sem muita preparação, de repente, que a gente achou legal o tema, mas que a gente achou que não fosse Isso. render tanto debate, e aí, na verdade, a gente percebe que a gente tem até que finalizar o episódio pela duração, mas que a gente teria muito mais a dizer a respeito, né? Então, são esses episódios que dão mais, assim, prazer em gravar, né? Quando a gente termina e fala, nossa, acho que a gente teria tanto a dizer ou tanto a falar mais a respeito, né?
E sempre a gente termina um episódio meio que. Ah, eu devia ter falado isso, né? Eu terminei o que a gente gravou a última vez aí, o Vilões e Vilãs. Eu terminei ele assim, eu devia ter falado tal coisa, devia ter pensado tal coisa, devia ter falado, sabe? Uhum. Acho que rola muito isso, né? Pra vocês rola. Sim, Ai, eu sim. esqueci de falar isso. Tipo, o Vilões e Vilãs foi uma coisa que foi muito em cima da hora, né? A gente não tinha tema pra gravar e o Igor não ia poder gravar. Então a gente já tava Sim. com o dia pra gravar, e só que tava sem tema e sem um participante. Aí a gente falou, puta, fudeu. E agora? Só que aí. E tem muitas dessas pautas que a gente meio que troca na hora, assim, né? A Sim, gente sim. meio que É, pensa no dia, tipo, eu tava com tal pauta pra gravar hoje, só que, sei lá, achei que vai ficar meio esquisito, preciso preparar melhor o roteiro, vamos trocar. Ou sai a notícia que a Xuxa vai ser apresentadora do Drag Race. Por exemplo. Drag Race, pauta importante. E aí a gente precisa trocar. Então, o Xuxa Drag Race eu acho que ficou muito legal, né? O Xuxa ficou, tipo. Foi um plantão das cholas que deu super certo. Exato. Plantão. Posso pegar um gancho também e fazer uma coisa? Pega. Antes, uma das coisas que eu acho muito, muito massa, mas é justamente essa preocupação com o coletivo, assim, sabe? Às vezes pinta de um não conseguir, de um se atrasar, mas precisa gravar porque precisa ir pro ar. E, cara, tipo, às vezes pensa numa pauta, pensa em um outro caminho, mas fala assim, pô, esse tema tem tanto a ver com ele, só que ele não vai poder estar, vamos pensar em outro. Aí eu acho que a gente, como um todo, tem uma flexibilidade muito bonita, assim. E vocês têm uma flexibilidade muito legal comigo, porque eu tenho uns horários meio doidos, às vezes eu trabalho semanas, e aí na outra semana eu tenho bastante tempo, uma semana não tenho. E vocês são muito, muito, muito flexíveis. Eu lembro quando eu ia para o Rio de Janeiro pela primeira vez, e aí a gente entrou para gravar. E aí, durante o nosso papo antes da gravação, eu descobri que eu tinha comprado a passagem no dia errado. E aí todo mundo se mobilizou para entrar no Boozer e achar a minha conta, a coisa mais fofa do mundo. Me deram toda a assistência e gravação, esquece, assim. Fui lá resolver o problema da passagem. Foi muito fofinho, foi muito bonito. Eu fiquei muito A feliz. gente estava prestes a começar a gravação, o Igor falou, deixa eu ver minha passagem para amanhã. A gente já tava em cal. É. A gente já tava em cal. Já está legal. Aí, deixa eu só ver a minha passagem para amanhã. Ele, meu Deus, a passagem é para hoje. E aí saiu correndo. Eu tinha comprado a passagem e já tinha saído do ônibus, inclusive. Eu precisava correr para poder trocar tempo, enfim. Mal B.O. Foi legal, Mal foi mas engraçado aquele dia. Mas é isso, sabe? Todo mundo se mobiliza para se ajudar, assim. É isso muito todo lindo. mundo, né? Porque a gente tem agendas, as nossas agendas pessoais. Gente, como vocês ainda não usam o Apoia-se aqui, que não tem, Não tem. a gente tem que até a nossa vida pessoal, né? De trabalho. Então, tem o serviço. às vezes a gente ainda não consegue gravar e a ideia é essa, a gente cada um se ajudar pra gente poder todo mundo Sim. gravar no dia possível, né? Até porque a gente faz isso aqui de tipo, é muito gostoso, dá trabalho, obviamente, mas é hobby, né? A gente se diverte fazendo isso. Sim, É gostoso. exatamente, é terapêutico, fazer. né? É terapêutico, assim, então não é tipo. Se der certo, ótimo. Né? É, Parabéns, sim. show. Mas não é essa a intenção, né? A intenção é conversar, é bater papo e fazer vocês participarem. E, tipo, um dos episódios mais legais foi o Cholas Responde, tipo, que vocês participaram, a gente respondeu as coisas de vocês. Exato, Foi muito né? legal. Que tinha a gente sem papas na língua. Sim. Adoro. A gente ajuda, mas se você for otária, a gente vai falar que você foi otária. Então, assim. Então é bom responder como anônimos, né? Exato. A gente respondeu anônimo, não foi? Foi. Tá. Gente. Mas foi assim, as pessoas mandarem como anônimo, que a gente nem saber quem é. Exatamente. Mas eu não sei. Se bem que muitas pessoas eu não sei até hoje. Não, eu fiz o filtro pra ninguém saber, né? Exatamente. E eu queria uma coisa, né, pro futuro aí. Eu queria mais participação das pessoas, assim, tipo, esses episódios de tipo, o Chola Responde, ou dos contos, né? Eu queria, assim, a gente gravar mais uns desses, que esses são divertidos, assim. Não sempre, porque senão estraga o, né? O formato. O formato, né? Cansa o formato.
Mas é legal, eu gosto, sim. Quando você Sim, tem de vez em as quando voltar para participações. essas Com participações. certeza. É muito legal mesmo. Né? E o nosso E Indicacholas de hoje vai ser um babado que é os episódios desse podcast que você não pode ficar sem ouvir, sim, exato. né? Os episódios essenciais do Indicacholas. Do Do Trollscast. Cholascast no Indicacholas. Para mim, o episódio essencial, que eu gosto demais, assim, Hum. é o episódio 5, Criança Viada, que foi lançado no Dia das Crianças do ano passado, vai fazer um ano também esse episódio. Uhum. É muito legal, assim, a gente fala sobre a nossa infância e fala, assim, que é o que existe criança viada, né? Sim. E não se associe com sexualidade, não tem nada a ver uma coisa com essa. Exatamente. E aí a gente contou as nossas experiências, né, como crianças LGBTs. Crescendo uma criança viada. E aí, para mim, eu acho que é um episódio que acaba nos conhecendo bastante, Sim. ouvindo ele. Massa. Eu acho que eu pego esse gancho, porque pra mim, apesar de eu ter o meu de estimação aqui sobre profissões, já falei 1 milhão de vezes, e repito aqui, vejam, assistam com seus ouvidos o de profissões, pra mim, o que você não pode deixar de ver, tipo assim, não tem como fazer. Já escutei Cholascast, não escutei esse episódio, é Criança Viada também, assim. Pra mim, é a identidade desse programa, não? Sim. Porque é o nosso começo, acho que tem muitas coisas ali, sabe? A gente estava começando a ganhar uma segurança, pelo menos eu, assim, estava começando a ganhar uma segurança de falar sobre temas e, de repente, ganhei essa confiança mergulhando em temas muito pessoais. Isso, para mim, foi muito lindo. Então, Criança Viada, você não pode dormir sem ver. Exato. E eu vou indicar Masculinidade Tóxica, que eu acho que é muito, muito bom. E vou indicar também o episódio Saindo do Armário, também, que é muito, muito bom. Os 2 episódios são excelentes. Tem muitos debates construtivos e complementares, principalmente, porque cada um tem uma história, cada um tem uma visão. E eu acho que isso cria uma pluralidade assim, super bacana. E o episódio é excelente, além de ser um tema super denso, né? Então, eu acho que são esses 2, assim, masculinidade tóxica e saindo do armário. Muito bem, eu concordo com você. São episódios também muito importantes para conhecer a gente. E você, Gré? Olha, um que eu acho que, assim, fala muito da gente e que eu acho que a gente tá, assim, numa outras vibes, assim. A gente já falou dele aqui hoje, mas é o Sobre a Vida. Eu acho que a gente fala de umas coisas, assim, que é muito viagem, que a gente tá muito, assim, em contato com umas coisas, assim, que a gente não tá em contato diariamente, ou que a gente não tá em contato a maioria dos episódios desse podcast, né? Sim. Acho que a gente tá num dark side ali que a gente precisa, né? Entrar em contato com ele de vez em quando pra ver se tá tudo sob controle. Sim. Então eu acho que ele é importante por isso. Ele mostra um outro lado da gente que não tá presente em nenhum dos outros episódios. Nenhum dos outros episódios esse momento aparece. Então eu acho que ele é importante por isso, sabe? Dá mais uma magnitude para as nossas personalidades, entendeu? E foi feito sem efeitos de narcóticos. Exatamente. Aliás, interessante frisar que a ideia inicial desse episódio era para ser alguma coisa sobre a idade, sobre a gente falar sobre envelhecimento, alguma coisa assim. Exatamente. E acabou indo para um outro lado. A nossa ideia principal para esse episódio tinha sido conflito geracional, né? Exato. Era para ser sobre, tipo, a gente tem aqui 3 gerações diferentes, né? Então a ideia era isso, tipo, como é diferente as nossas idades em relação a, sei lá, vivências e, tipo, tudo que a gente já passou na nossa vida, experienciou nos nossos anos de vida, quais as diferenças entre as gerações. E acabou virando uma outra coisa. Até começa por isso, né? Começando falando por idade e tal, mas depois vai umas coisas assim, gente. Nossa senhora, que é uma viagem que fala muito sobre a gente, né? Exatamente, muda muito, assim, tipo, o tema do podcast, e é quase a gente no divã mesmo, assim, né? Que em muitos momentos a gente tá se
autoanalisando também, né? Eu acho que isso, o negócio da idade, eu acho que meio que foi. A gente falou de morte Acabou também. engatilhando esse negócio, porque a gente acaba a gente acaba meio que falando de medos, né? Então, assim, a gente vai para umas viagens cósmicas, assim, nesse episódio que eu acho importantíssimo. Então, o meu vai ser o Sobre a Vida, que é o episódio 36, se eu não me engano, é isso? Eu acho que sim, exato. 31. 31. 31. Episódio 31. Episódio 31 sobre a vida é assim, creme de la creme. Todos sobre vivências, todos sobre comportamentos, todos sobre trocas. Exatamente. Que eu acho que é isso que é o mais importante, né? A gente passa um negócio pra vocês, talvez uma clamídia, talvez uma doença venérea, mas é sobre isso. Exatamente. E tem um episódio de sexo também, né? Exato. Que eu não lembro como é que é. Gente, eu nem lembro desse episódio, você acredita? Foi com a Monique Evans. Exatamente. Gente, eu sempre sugiro os flops do podcast. Todo episódio flopado fui eu que sugeri. Eu sou assim, não sou pros charts, eu sou pros fãs. Fanservice. Tem um que é super flopado, mas que eu sugiro porque ficou bom, viu? Às vezes o tema, a gente parece que não vai render nada, mas tem umas coisas interessantes ali, que é o da parada LGBT. Sim, é verdade. Sim. Parece um tema burocrático, mas tem umas coisas legais lá, que a gente fala um pouco da história, do movimento. Um outro interessante é o sobre carnaval. É bem interessante aquele do carnaval. Do carnaval é gostosinho também, né? Enfim, gente, todos os episódios do CholaCast são ótimos, inclusive os flops. Vocês que não estão tendo o paladar, viu? É isso. O flop é top. O flop é top. Muito obrigada, gente, por todas aí as plays. 1000 plays. Muito obrigado vocês toda semana aí esperando a gente. E a gente aí no seu agregador, que com certeza você já tá seguindo a gente, né? Não é possível um negócio desse. A gente fala todo episódio. Com certeza você já está seguindo a gente em todos os seus agregadores favoritos. No YouTube, já se inscreveu no canal, já deu like nesse vídeo, que você tá ouvindo aqui a gente pelo YouTube. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado a todos os nossos convidados, viu? É isso. Próxima fase. Obrigado. Vamos começar a segunda temporada agora. Agora começa. A cada 45 episódios a gente fecha uma temporada. Fechou? Então, próxima temporada, gente. Tchau, gente. Até a semana que vem. Tchau, gente. Até a segunda temporada. Beijo. Beijos. Obrigado. Bye. Tchau, tchau.